Faz-se presente entre nós, nosso vereador de Patinga, Matheus Braga. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Juliano Fraga, ministrando a poderosa Palavra de Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Livro do Apocalipse, seu capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Depois da leitura do Apocalipse 19, mantenha-se de pé com a Bíblia aberta. Nós vamos ler posteriormente o livro do Êxodo. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos de número 6. Eu agradeço a Deus pela sua bondade de permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica, nessa AGO. Agradeço a vida do pastor presidente, pastor Júnior Calais, mais uma vez pela confiança, aos demais pastores que aqui estão, a toda a mesa diretora, ao carinho que mais uma vez os irmãos prestaram para com a minha vida. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire de Campinas, e de toda a nossa igreja em Campinas. Foi um prazer poder ministrar essa manhã para as irmãs no período da tarde e poder me desgastar agora neste período da noite. Deus, por sua bondade e graça, Ele tem uma palavra hoje ao nosso coração. Conforme a temática que permeia essa escola bíblica, Apocalipse 19, a partir do versos de número 6, diz assim o texto bíblico: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Para quem não gosta, mas para quem gosta, demos-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 6, por gentileza. Pastor João Caetano, Deus abençoe. Aos demais preleitores que passaram por aqui, Deus continue abençoando, e os que ainda irão passar. Livro do Êxodo, capítulo de número 6, versículo de número 2. A seguir: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Como Deus é o Shaddai, ou Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, olhem para cá por gentileza. A palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas em sua Bíblia. Se assim está, diga amém. Isso ocorre quase 7.000 vezes no Antigo Testamento. E por quê? Porque o nome de Deus, que é impronunciável pelos judeus, a qual tecnicamente nós chamamos de tetragrama, são 4 consoantes. Isto porque o hebraico antigo não tinha vogais. E o nome de Deus, que é impronunciável, são 4 consoantes estas: Yud, Re, Vav, Re. Diga bem forte: Yud, Re, Vav, Re. Diga Yud, Re, Vav, Re. Mais 2 vezes tu fala em línguas. Diga Yud, Re, Vav, Re. Esse nome nenhum judeu pronuncia.
ele não se acha digno. Quando o copista se deparou com Yud-Heh-Vav-Heh quase 7.000 vezes, ele não se achava digno de escrever o nome, e nem aquela pena que ele usava era digna. Ele jogava ela fora, fazia alguns dias de culto, e depois pegaram uma pena que ele nunca havia usado, e ele substituiu Yud-Heh-Vav-Heh por Adonai, que é Senhor. O nosso tradutor, quando foi inserir e incutir em nosso texto bíblico, ele deixou com todas as letras maiúsculas Senhor, para que nós soubéssemos que aqui estava Yud-Heh-Vav-Heh. Tu vai dar glória a Deus agora. Deus apareceu para Moisés e disse: o Abraão, o Isaac e o Jacó só me conheceram como Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas o meu nome Yud-Heh-Vav-Heh Deus nunca havia revelado para ninguém, e Ele vai revelar para um homem que cresceu no palácio como filho da filha de Faraó, cresceu em meio às riquezas do Egito, estudou nas melhores universidades do Egito, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aqui ele tem 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor, sem palácio, mas no deserto, sem riquezas, mas no deserto. Mas é a primeira vez que Deus revela o seu nome para alguém. Por causa desse aleluia, não importa o ambiente, e nunca é cedo ou tarde demais para Deus se revelar a nós. Versículos 6 e 7, por gentileza. Eu não vim fazer barulho, então eu preciso que você guarde 4 coisas que estão no versículo 6 e 7. Se você não guardar, você não vai entender nada da mensagem, mas se você guardar, Deus irá falar conosco. Versículo de número 6 diz o texto: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo, diga bem forte, das cargas. A primeira coisa que você não pode esquecer, diga: das cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. A segunda coisa que você não pode esquecer, diga: servidão. A terceira que você não pode esquecer, diga: com braços estendidos vos resgatarei. A terceira coisa é, diga: com braços estendidos vos resgatarei. E a última está no versículo 7, eu vou parafrasear, quem pode diga bem forte: nós somos o teu povo, e Ele será o nosso Deus. Tome seu respectivo assento, dando glória a Deus. Quando Deus precisava formar uma grande nação, Ele desceu na terra da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita, que ela perde a identidade, sofre uma miscigenação. E Josué capítulo 24, do 1 ao 4 explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. O que Deus tem a fazer em uma terra idólatra? Ele precisa formar uma grande nação. Deus poderia escolher uma nação pronta, mas Deus não quer uma nação pronta. Ele sempre vai começar os seus projetos através da vida de um homem ou através da vida de uma mulher. Deus não quer o seu projeto pronto na mesa de Deus, dizendo: é assim que eu quero. É Deus que coloca o projeto dele na sua mesa e diz: é assim que eu quero. Deus, Ele quer formar uma grande nação, mas Ele vai começar essa nação através de um homem que é idólatra. Mas a esposa deste homem tem um ventre estéril. Eu vou repetir: Deus quer formar uma grande nação, mas Ele vai escolher uma mulher que tem um ventre estéril. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nascerá Isaac. Quando Ele precisa do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasce Jacó.
Quando ele precisa de um governador no Egito, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, vai nascer José. Quando ele precisa de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Anis, Eucana, nasceu Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, foi de uma virgem. Eis que o menino nascerá, e o seu nome será Emanuel. É Deus conosco essa noite. Essa nação, ela vai crescer por intermédio de Jacó e por intermédio de José na terra do Egito. 400 anos se passam e o faraó que assume o trono não se lembra quem foi José. Mas faraó no seu trono, ele está apavorado e ele tem uma preocupação. E com a preocupação, quando ele olha para a terra de Gósen, ele percebe que os hebreus estão crescendo de forma extraordinária. Mas o nosso crescimento sempre incomodará alguém. Eu vou repetir: o nosso crescimento sempre incomodará alguém. E faraó no seu trono, perturbado com o crescimento dos hebreus, então ele lança o primeiro decreto. Qual decreto? Aumenta a carga do povo, e quem sabe os hebreus irão parar de crescer. Diz o texto: quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus multiplicavam. Satanás precisa saber essa noite, com o crente também é assim. Quanto mais aumenta a luta, mais está com a mão direita levantada e dando glória. Quanto mais aumenta a prova, mais está orando e fortificando na presença de Deus. O primeiro decreto de faraó deu errado. Se eu aumento a carga e eles crescem, o segundo decreto é: mate todos os meninos hebreus que nascerem do sexo masculino do ventre das hebreias. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, as tribos ficaram com medo de gerar. Zebulon não gera, Naftali não gera, Dan não gera, Simeão e Issacar não gera, Manassés e Efraim não gera, Rubens não gera, Judá não gera. Mas em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Arão e Joquebede da tribo de Levi disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não quer dar glória, dê por você e por ele. Se ele não quer levantar a mão, levanta você as duas. Se ele não quer santificar, santifique você. Lá vai. Em tempo de crise, quem faz o que ninguém quer fazer, vai viver experiências que os outros não viveram. Nove meses se passam. Joquebede vai dar luz ao menino. Mas quem é paga por faraó são hebreias. As parteiras são hebreias, pagas para matar o menino quando nasce. Mas isso aqui é para nós aqui atrás, não é para vocês aí. Mas hebreu não mata hebreu. Estou sentindo Deus. Hebreu não mata hebreu. Arai, Amanda. Estou sentindo uma graça para dizer aqui na tribuna: hebreu não mata hebreu. Joquebede, quando dá luz ao menino, era para as parteiras matar. Diz o texto que as parteiras sentiram temor. Ai de você tocar naquilo que foi gerado em tempo de crise. Ai de você se levantar com a chamada que foi colocada por Deus.
O que é gerado em tempo de crise, ninguém mata. Vou repetir, tem que ser homem para dar glória agora. O que é gerado em tempo de crise, ninguém mata. E camanchoraço. O que é gerado em tempo de crise, ninguém mata. Quando o menino nasceu, colocaram em um cesto, e o texto diz às margens do Nilo. Se eu disser que colocar o cesto na água, aquele que assistiu 40 vídeos no YouTube e sabe mais que todo mundo vai me criticar. Só que o nome Moisés é tirado das águas. Mas vamos supor que ele não foi colocado nas águas. Foi colocado às margens do Nilo. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. Alguém levantou a mão, vou repetir. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te leva para o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. Três meses depois, era para silenciar o menino. Mas quem vai silenciar o que foi gerado em tempo de crise? Quando o menino chora, a filha de Faraó vê o menino. Pergunta: quem é a mãe? Quando tu gera, não precisa nem postar. Vão perguntar quem gerou. E Deus tem sempre uma Miriam por perto. Eu sei quem gerou o menino. Me leve a mãe do menino? Levo. Quando chegou para Joquebede, permita-me parafrasear: se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Não sou movido a glória a Deus, mas vou dar outra oportunidade. Se tu der de mamar para o menino, eu te dou um salário. Escravo não tem direito a salário. Mas quando tu gera em tempo de crise, em tempo que ninguém quer gerar, Deus levanta até o ímpio e o palácio vai bancar aquilo que você gerou. Quem acredita no recurso de Deus essa noite? "40 anos de idade, Moisés mata um egípcio e foge para Midian, que em hebraico é lugar de conflito. Agora ele está trabalhando para o teu sogro Jetro, e todos os dias Moisés vê sarça. Quando eu fui para o Egito a primeira vez na minha vida, eu disse para os irmãos que aqui ficaram que eu iria tirar foto da sarça e mandar para todo mundo. Quando eu vi a sarça, nem foto eu tirei. Feia, comum, insignificante e sem aparência. Sarça não chama a atenção de ninguém. Mas o fogo nela,
Se tiver mais que 20, glória a Deus, eu conto do fogo. Sabe por que crente assembleano gosta do fogo? Hebreus capítulo 12, ele é fogo consumidor. Gênesis capítulo 15, ele falou em uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, ele falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, no altar há um fogo que queima e não apagará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor é o muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu só batizo com água, mas tem alguém... Eu já tinha pulado da cadeira, mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Vai economizar esse glória a Deus ou vai deixar tudo aqui hoje? Se tiver crente friozinho do seu lado que não abre a boca para dar glória, deixa ele para lá. Abra você e enche essa casa de glória. Se está cheio, pode pôr para fora as línguas estranhas. Tem algum Caio aqui? Não é revelação não, pode se manifestar o Caio. Tem algum Caio aqui? Não tem? 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 Ok, segura. É Caio com C ou com K? Com K? Então é você mesmo. Segundo o Talmud, se tivesse 2 rabinos falando da Torá, da lei, eles acreditavam que Deus se manifestava. Na sinagoga não poderia ter culto com 9 pessoas. Se chegar, por causa desse meu Deus, se tivesse 9 na porta da sinagoga, está fechada. No mínimo é 10 para ter culto na sinagoga. Jesus falou: se tiver 1 ou 2 ou 3 dando glória, tem culto. Tem culto. Tem culto. Mas em Lucas 24 tem 2. Falando do quê? Do Cruzeiro não. Do Atlético Mineiro não. Está falando dele. Se tem 2, ele apareceu. Quando ele apareceu, diz o texto, que quando ele discorria as escrituras, o nosso coração ardia. Segura. Se não gosta, não levanta a mão, não dá glória e nem disfarça. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra arder do grego é Caio. E Caio significa, só para quem gosta, pegando fogo. Moisés, Deus falando com ele na sarça: permita-me elucidar o texto, eu vou te usar. Mas antes, tira a sandália. Primeiro teólogo, depois pregador. Tira a sandália como teólogo, porque Moisés cresceu em um ambiente politeísta, onde se adorava divindades descalço. Quando Deus falou: Moisés, tira a sandália, ele está dizendo: só há um único Deus, digno de ser adorado. Agora o pregador: tira a sandália, Moisés.
Por que, Senhor? Meu cabelo não é mais do Egito, é de crente. Minha roupa já não é mais do Egito, é de crente. Não tiro fotinha de biquinho com versículo embaixo no Instagram, é crente. Não falo como Egito, não tenho cabelo do Egito, não visto roupa do Egito. O que está faltando? Eu não exijo muito. Para mim usar eu exijo tudo. Se tiver poeira do Egito debaixo da sandália, tira. 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 Vai tirar e deixar Deus te usar. Tira a sandália, porque é o Deus que te chama santo. Santo, 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 até você dar glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Tira a sandália, obreiro. Tira a sandália, presbítero. Eu vou te usar. Senhor, mas eu não tenho nenhum nome. E Deus lá está preocupado com teu nome, com teu currículo. Em quantos lugares tu pregou? Diga a Faraó que eu sou o que sou. R.E. Asher, R.E. te enviou. Moisés, tu vai para a terra do Egito. Tu vai tirar o meu povo de lá, mas antes de sair de lá eu quero uma festa. Deus quer o quê? O nome da festa é Páscoa. Vocês vão comer a Páscoa no chão, para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos. E vocês vão beber 4 cálices. Quantos? Eles bebem até os dias de hoje 4 cálices na Páscoa. O primeiro, Moisés, quando beber, lembre das cargas. O segundo, quando beber, lembre da servidão. Quando beberem o terceiro, lembrem-se, com braços estendidos vos resgatarei. Quando beberem o quarto, lembrem-se, vocês são o meu povo e eu sou. Era uma quinta-feira à tarde em Jerusalém. Centenas e centenas de cordeiros sendo mortos e levados ao templo. Qual era a festa? Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus estaria na terra com os discípulos. Jesus não quis subir para o templo. Pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. Este homem iria os levar para dentro de um cenáculo. Quando Jesus chegou no cenáculo, não tem mesa. Eles vão comer a Páscoa no chão, para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Eu não queria nessa noite, neste culto, que nós cultuássemos no chão, mas eu queria que o mesmo sentimento dos hebreus permeasse em nós, quem nós éramos, e o que o sangue do Cordeiro te fez tornar. Jesus disse: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Quando ele termina de dizer isso, Lucas 22:17, ele pegou o primeiro cálice. Para os judeus é o cálice das cargas, 86 ml. Ele bebe, e o mesmo cálice ele passou para os 12. Os 12 beberam. Quando terminaram de beber o primeiro cálice, antes de beber o segundo, em Lucas 22:20, todo judeu faz isso. Ele parte o pão e entrega o pão sem fermento. Permita-me ainda que você discorde comigo, é só um raciocínio, a Bíblia não diz. João está sentado ao teu lado direito. Como eu sei disso? Há quem diga
que João era íntimo porque colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele era íntimo por outros motivos. Mas por que ele colocava a cabeça no peito de Jesus? Se não tem mesa, não tem cadeira. Senta no chão, pernas para trás, mão esquerda no chão para apoiar o corpo, e o rosto coloca no peito daquele que está ao teu lado esquerdo. É provável que João estava ao lado direito, e Judas é provável que estava ao lado esquerdo. Como saber disso, pregador? Eu explico. O primeiro bocado de pão é dado ao convidado de honra, e o convidado de honra na Páscoa, ele senta ao lado esquerdo. Pode ser que por isso, quando Jesus vai partir o pão, os discípulos estão murmurando em volta de Jesus. Qual a murmuração? A mesma que acontece em nossos cultos, a mesma que acontece em nossas convenções, a mesma que acontece no dia a dia. Qual a discussão? Quem é o maior? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ensina mais? Mas se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno deles iria lavar os teus pés. Lavar os pés é papel de escravo. Enquanto eles discutem quem é o maior, quem prega mais, quem canta mais, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai ensinar algo para nós essa noite. O maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece. Quem é o maior? Ainda é aquele que serve. É por isso que quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro tirou os pés. Pedro se sentiu constrangido. Como pode o Senhor, sendo meu Senhor, lavar os meus pés? Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nos dá um banho essa noite. O que eu faço agora tu não entende, mas tu entenderá depois. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele parte o pão. A Assembleia de Deus ainda é assim. Quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Porque culto de doutrina tem menos pessoas que o culto do louvorzão? Porque escola bíblica tem menos pessoas do que a cantora famosa quando vem cantar? Porque culto de doutrina e escola bíblica dominical separa homens de meninos. Quando ele vai partir o pão, ele diz: um de vós há de me trair. Aí o Pedro, aquele obreiro terrível, olhou para João e falou: pergunta para o chefe logo quem é. Aí João perguntou para Jesus quem é. Jesus só disse para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Por causa desse meu Deus, irmã, tinha muita gente em volta de Jesus. Tem muita gente em volta da mesa, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos. Vai ficar no raso ou vai se aprofundar? O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Marcos 6 e Mateus 6 só vinham para o culto por causa do pão e do peixe. Mas de 5.000 pessoas, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, só 120 estão orando no ciclo de oração no cenáculo em Atos 2. Mas de 120 em Lucas 10, só 70 vão para o evangelismo depois da EBD. Mas os 70, só 12 andaram com ele. Mas dos 12, só 11 tomam ceia. Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem um. Porque João viu o que eles não viram. Porque João ouviu o que eles não ouviram. Quer ver o que eles não viram? Quer sentir o que eles não sentiram? Vai com Jesus até o fim.
de vós há de me trair, e esse é o diabo. Porventura sou eu, Rabi? Tu dizes. No grego é isso mesmo. Quando ele deu um bocado de pão para Judas, Satanás entrou nele e ele saiu da mesa. Porque traidor não tem parte na mesa da comunhão. Agora sobrou 11. Ele pegou o segundo cálice, que para os judeus fala da servidão, mas para a igreja ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando ele termina de beber o segundo cálice, quantos cálices faltam agora? Quantos? Marcos 14, Mateus 26 diz o texto: e tendo cantado um hino. Que hino ele cantou? Eu não sei. Salmo 113, 115, não sei. Se perguntar para o profeta da live do Pix, se fizer o Pix, talvez ele conta. Mas chegará o dia que os púlpitos das Assembleias de Deus não trarão mais estelionatários da fé, não trarão mais mercenários da fé. Se tem cachê, não pode vir para o púlpito. Se quer cachê, vai para o palco. Púlpito da Assembleia de Deus é para adorador, é para profeta. Profeta. Me aguentam mais 15 minutos, digam amém. Até porque se eu contar tudo hoje, ano que vem vocês não me chamam mais. Quantos cálices faltam? Jesus abandonou a mesa da Páscoa e foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos vão atrás dele, ele para e diz: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Pedro, permita-me elucidar. De maneira nenhuma, Jesus, eu vou contigo até o fim. Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro não conhecia suas fraquezas internas. Mas como Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Mas eu vou lá para Galileia. Qual a diferença de Pedro e de Judas? Eu vou bater um pouquinho neles, nem vai sentir. Quando perceber, já apanhou. Agora tem jovem assembleiano namorando o calvinismo, e veio com o papinho de dizer que Judas foi decretado e Pedro não. Qual a diferença de Pedro e de Judas? Eu explico. A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos homens com 30 moedas. Os anciãos disseram: se vira. E Pedro, diz os pregadores, que ele foi para Galileia, entregou a carteirinha da convenção, tirou a farda, o fardamento, tirou a gravata e voltou para a vida velha. Coisa nenhuma. Ele foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estaria. Foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes ele escutou: farei de ti pescador de homens. Ele não desistiu de você. A promessa está de pé. Segura, eu preciso terminar. Antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. Quantas vezes? Jesus levou Pedro, João e Tiago para orar com ele no Getsêmani. E 3 vezes Jesus foi ter com Pedro, ele estava dormindo. Não pode orar nem por 1 hora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então na quinta-feira ele dormiu 3 vezes. Quantas vezes? Quem dorme 3 vezes na prova está vulnerável a negar 3 vezes no sinédrio. Dormiu quantas vezes? Negou quantas?
Mas no domingo Jesus apareceu e fez 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Tem obreiro que vai escandalizar, mas eu também não vim para fazer amigos. Dormiu quantas vezes? Negou quantas vezes? O mesmo que dormiu 3 vezes e na quinta negou 3 vezes. No domingo Jesus fez 3 perguntas e disse: agora apacenta minhas ovelhas. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes e Jesus fez 3 perguntas. Quando negou, se sou eu, corto ele do ministério, coloco ele outro no lugar dele e acabou. O problema é que quem prega só vê o hoje e o ontem, mas quem chamou Pedro sabe o amanhã. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, e no domingo Jesus fez 3 perguntas, porque sabia que no mesmo lugar que negou iria pregar, e quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Ele não desistiu de você. Quantos cálices faltam? Jesus está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? Ele bebeu 2 na Páscoa, por que ele não bebeu o 3º na Páscoa? Que cálice é esse? Afasta de mim este cálice. O 3º cálice, lembram? Com braços estendidos. Todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele se levanta do Getsemane, Judas o trai com um beijo, a expressão grega repetidos beijos, apontando ele aos soldados, e os soldados perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Se tivesse tido 5 glória a Deus, eu ia dizer: porque o eu sou é tão forte que eles caíram. Mas já passou a oportunidade. Prenderam Jesus e levaram ele para a casa de Anás, da casa de Anás para o Sinédrio, do Sinédrio entregaram ele para Pilatos. O crime era religioso, ele blasfema contra o templo. Pilatos não aceita acusação religiosa. Arrumaram 2 capangas, caluniaram Jesus e disseram: ele se opõe contra César. Pilatos aceitou, o crime é civil. Quando Pilatos aceitou, Pilatos não encontrou nele crime algum. Então o que Pilatos fez? Se livrou dele e mandou ele para Herodes da Galileia. Herodes pediu um milagre, ele não fez. Ele não disse uma palavra para Herodes. Por quê? Por 2 motivos, mas só conto um. O outro ano que vem eu conto. Quem cala a voz de um profeta como João não é digno de ouvir Deus. Então Herodes devolveu ele para Pilatos, e Pilatos mandou ele para a cruz. Eu preciso terminar. Ele disse 7 frases na cruz. Quantas? Ele está com braços estendidos. Quantos cálices faltam? Ele está com braços estendidos. Ele disse: tenho sede. Diz o texto que os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? Diga mais uma vez. A terceira, porque você nunca mais vai dizer vinagre. Pegaram o quê? Qualquer léxico grego mais simples que tem, o strong, é vinho azedo. O que ele está dizendo com braços estendidos é: eu preciso resgatar. Me dá logo o 3º cálice. Mas diz o texto, ele tem sede. Tem o quê? Mas ele não é Deus. Como homem Deus, ele senta no poço de Jacó e diz: estou cansado. Como Deus homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem Deus,
Ele diz: tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Só quem bebeu dessa água. Como homem Deus, Ele dorme na polpa do barco, enche o pulmão de ar. Como Deus homem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quando pegar o vinho azedo, colocar em teus lábios, com braços estendidos, vos resgatarei. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Aquele cálice era nosso, mas Ele bebeu o terceiro cálice na cruz, em nosso lugar. Quantos cálices faltam agora? Conto hoje ou deixa para outro dia? Vocês querem saber mesmo? Falta o último a qualquer momento. Maranata, hora vem. A qualquer momento. Pode ser ainda hoje. Pode ser que não dê tempo de entregar o microfone. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser amanhã, irmã, lavando a louça no café da manhã. Será dada uma palavra de ordem, o alarido e a voz de arcanjo. A trombeta de Deus vai soar. A trombeta de Deus vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Se tiver na carne da glória, se tiver no espírito da glória. Só se tiver no osso. E depois nós. 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 Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Ora vem, ora vem, Maranata, ora vem. Só quem pode dar glória a Deus. Só quem pode dar glória a Deus. Se quiser pular da cadeira, pula. Enche esse lugar de glória. De glória. De glória. De glória. Maranata, ora vem. Alasuri que manjou. E que mantoraba suia. E que mandoraba sui que manda. Rabacamanchou. Vai falar em línguas estranhas ou vai ficar olhando paisagem hoje? Estou ouvindo línguas estranhas. Isso aqui ainda é a Assembleia de Deus. Isso aqui ainda é a Assembleia de Deus. Nuvem de glória sobre nós. Segura. Quando chegarmos na eternidade após o arrebatamento, receberemos coroas e galardões, mas haverá uma mesa que vai cruzar toda a eternidade. Que mesa é esta? Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos, alegremo-nos
e demos-lhes glória. As irmãs não vão precisar ir no shopping. Vai ter uma roupa de vestes de linho fino. Quando chegarmos nas bodas, você vai olhar para o lado: Abraão, Isaac, Jacó, João Batista com uma cabeça novinha, Zacarias, Paulo, Pastor Júnior Calais, esse crente aí do teu lado, esse crente aí que não para de dar glória a Deus. Imagine as irmãs conversando na mesa com Ruth, Raabe e Maria. Segura, dá uma olhadinha para o lado, está faltando alguém na mesa. Está faltando alguém. Aí ele vem como um diácono, o último cálice na mão dele. Morram de inveja, o cabelo dele branco como a neve, e os olhos como chama de fogo. Quem é ele? É o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, o que era, que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Só entre nós agora, só entre nós. Sabe o que ele vai dizer para nós? Com o último cálice, eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E ele vai dizer, vamos ensaiar, diga bem forte: nós somos o teu povo, e eu sou vosso Deus, eternamente vosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Recalabachandarabachai. Bendito é o nome do Senhor. Abençoa esse teu filho, Senhor. Não permita que ele venha sair fora do teu plano. Tu o levantaste, conserva-o na tua presença.